Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o pastor Irlan Melo e você está no Conexão com Irlan Melo, que hoje tem a honra de receber o pastor Anderson Lagner, pastor que é presidente do Verbo da Vida e também do Centro de Estudo Bíblico Rema. Pastor Anderson, obrigado pela sua presença. Pastor Irlan, que privilégio, que alegria estar aqui nessa tarde com o senhor e também com todos os telespectadores desse programa que tem avançado, tem crescido e tem alcançado muita gente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pastor. Um dos nossos objetivos aqui é contar as histórias, né, de homens e mulheres de Deus, desde a sua conversão até o momento, né, de maturidade espiritual, o momento que a pessoa está vivendo. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo justamente nesse caminho. Como que se deu a sua conversão? Rapaz, então, Irlan, eu sou um homem hoje de 51 anos de idade, né, e eu nasci... A gente fala, nasceu no berço cristão, certo, né? Mas todo mundo que está nos ouvindo, a gente sabe que o fato de nascer no berço cristão não faz de ninguém um cristão. Existe um momento na nossa vida que a gente tem que realmente optar e entregar a nossa vida ao senhorio de Cristo, né? E isso aconteceu comigo na minha adolescência ainda. Eu frequentei muitos anos uma igreja batista ainda tradicional, há muitos anos no bairro onde nós estávamos. E lá tinha um grupo de adolescentes muito unido, muito junto. E a gente fazia acampamento. Sabe aqueles acampamentos que a gente ia, passava? Sei exatamente. E era gostoso demais, né? E foi lá que eu conheci a minha hoje esposa, que é a Cíntia, a minha eterna namorada. E lá nesse acampamento foi um homem de Deus que pregou uma mensagem que eu ainda não tinha ouvido. A gente acostuma com o nosso pastor. Sim. E a gente está no dia a dia da igreja. Eu nasci, estava em todos os cultos. Ele pregou uma mensagem tão simples de Jesus naquela pesca maravilhosa junto com Pedro. E aquela mensagem entrou no meu coração de uma maneira completamente diferente do que eu já tinha ouvido. E naquele dia o Senhor falou comigo, chegou o dia de você entrar no meu barco. Uau! Eu tinha 9 anos de idade. Isso foi muito claro, portanto, isso marcou a minha vida. Foi algo que realmente eu percebi que naquele momento aconteceu algo dentro de mim. E eu me entreguei ao Senhor, então, com 9 anos de idade, mesmo estando na igreja. E imediatamente você já se batizou? Já batizou? Então, na igreja batista onde eu frequentava, tinha um processo. Precisava passar por uma classe, um tempo de estudo, mas eu logo me batizei com 12 anos. Certo. Durante esse tempo eu estava lá, servindo junto com os meus pais, naquela igreja local, junto com os adolescentes e crescendo também no conhecimento da palavra. Era algo tão gostoso a gente estar na escola bíblica dominical. Domingo às 9 horas da manhã, a gente se levantava. Obviamente, o gostoso era estar junto. Sim. E isso era muito bom. E o que eu percebo, já falando um pouco, né, fazendo um gancho daquilo que lá e aqui, se perdeu um pouco esse desejo de estar juntos, né? Dessa galera estar mais próxima um com o outro. Talvez a tecnologia, o celular e tudo que entrou nessa dinâmica da vida cotidiana tirou um pouco essa pessoalidade dos relacionamentos, né? Sim. E foi nesse lugar que eu me encontrei com o Senhor e encontrei com a minha esposa. Hoje nós estamos vendo, né, pastor, uma questão de... As pessoas estão muito individualistas, né? E as redes sociais, o celular, como você disse, ao invés de... Tem um objetivo de conectar as pessoas, mas acaba que essa conexão, por ser virtual, acaba separando, né, esse contato. Eu me lembro muito bem também da minha adolescência, minha juventude, na igreja, onde a gente se reunia bastante na casa de um, do outro, a gente orava junto e sempre estava fazendo as coisas junto. Hoje em dia parece que isso realmente está se perdendo, né? Isso é interessante, Ilan, a sua fala, porque a gente sabe, e como líder, nós precisamos promover situações para que a gente possa restaurar. Talvez a gente não consiga fazer isso na totalidade mais, mas restaurar parte desse tempo de comunhão, de ajuntamento santo, de estar junto com as pessoas. Eu vi uma cena certa vez, que as pessoas tinham marcado uma reunião eu não sei se era célula ou um grupo familiar, enfim, era um grupo de crentes. E ficava uma mulher na porta com uma bandeja. Assim, certo. Naquela bandeja inicialmente tinha nada. E o primeiro que chegou, ela falou, você tem que deixar o seu celular na bandeja. Agora, tu pensa o sofrimento daquele jovem para tirar o celular, nem do bolso, é na mão, porque hoje ninguém anda com o celular no bolso. É verdade. Hoje o celular é aqui, e tem que deixar na bandeja. E aí ele
segurou, foi resistente, mas ela falou, você vai entrar apenas depois que você deixar o celular. Aí você define o que é mais importante. Entendi. Estar junto com as pessoas ou participar de uma rede social distante. Cara, aquilo ali para mim foi um negócio maravilhoso. Então a gente tem que hoje criar alternativas para que a gente possa possibilitar esse ajuntamento, esse estar junto com as pessoas, sabe? Eu vejo, pastor, tanto do ponto de vista ministerial, né? Por exemplo, ninguém é impedido de levar o celular para a igreja. Só que muitas vezes, eu não sei se o senhor percebe isso, nós estamos pregando e as pessoas não estão prestando atenção, porque elas estão focadas, às vezes, no celular. Eu sou professor também, eu também tenho esse desafio na sala de aula. Eu não posso impedir os alunos de estar ali com o celular, mas eu preciso prender a atenção deles para que eles possam entender o que eu estou explicando, a matéria que eu estou passando. Verdade. Isso é um desafio dos tempos modernos. Como é que a gente vence isso? Além de estar no púlpito ministrando a palavra na igreja, eu também sou professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é um lugar onde ensina-se a palavra de uma maneira tão poderosa para edificar as pessoas. E eu estou numa sala de aula lá com 100, 200 alunos, e de repente você se depara com cenas como essa com muita frequência, né? Sim. Talvez você está lidando com um assunto importante do cotidiano da nossa vida cristã, e a pessoa está com o celular, ou está respondendo uma mensagem, ou até está vendo uma rede social naquele momento, sabe-se lá. Eu costumo dizer na minha sala de aula, quando eu estou ensinando, que as pessoas, quando sentem o celular tremer, dá comichão, né? Aquilo entra no nível de ansiedade, nível hard, porque o cara não consegue não deixar de ver o que aconteceu. Ele tem aquela atração e ele pega aquele celular para ver alguma coisa. Então, aí eu explico para os alunos. A distração é inimiga da unção. Nós estamos ministrando 40, 50 minutos. Pode ser que uma palavra que é liberada da minha boca em um instante seja exatamente aquela palavra que a pessoa precisaria para ter a resposta que ele tanto busca em Deus. E naquele momento, daquela palavra ser liberada, ele estava distraído. E porque ele estava distraído, ele perde a oportunidade de receber a resposta. Aí ele fica falando, Deus, mas você me esqueceu? Por que o senhor não me responde? É porque as coisas externas tiraram a atenção daquele que verdadeiramente deveria ter toda a atenção. Gostei da expressão. Então, a distração é inimiga da unção. Excelente. É isso aí. Como que foi esse processo de conversão muito jovem até o chamado ministerial? Como é que foi o seu chamado ministerial? Pastor, quando é que você descobriu que você tinha essa vocação? Eu acho que esse programa vai ter parte 1, parte 2, parte 3. Na realidade, eu comecei a minha carreira profissional, eu me formei em administração de empresas, né, pela Isabela Hendricks, e trabalhei por 18 anos na indústria farmacêutica, como representante de laboratório. Certo. Né? As pessoas me perguntavam, rapaz, você faz o quê? Eu vendo droga. E aí aquele espanto inicial sempre chegava, né? Mas como assim? Como é que você fala que você vende droga? Não, eu trabalhava com medicamento. Então, quando eu estava na indústria farmacêutica, enquanto eu esperava um médico ou outro para poder entrar, e aí quem está me ouvindo agora, eu peço que você que está me ouvindo, perdoe todos aqueles homens que estão trabalhando com a mala preta, que você fica 1 hora na frente do médico aguardando a sua hora. Você está lá no consultório e tem ele entra ali, na né? frente, aí você fica chateado, mas Todo por um benefício. Eu era um deles, né? Certo. E quando eu estava esperando os médicos, a gente conversava com um colega ou outro e começou-se a eles perceberem que todas as vezes que eles vinham a mim, eu sempre tinha uma palavra de um conselho, de uma instrução. E aquilo começou a ganhar força no meio do mercado do laboratório, né? E a partir daí, uma menina que precisou de conselho sobre o casamento começou a me chamar de pastor. E eu falava, eu não sou pastor, eu sou representante de laboratório. Isso durou uns 2 ou 3 anos assim, e quanto mais isso percorria os ouvidos, as pessoas me procuravam. Não para falar de remédio, mas para falar de uma situação da vida. E aquilo eu comecei a perguntar a Deus, o que é que essas pessoas estão sendo atraídas? Se isso fato é um chamado, o senhor precisa falar de uma forma muito pessoal comigo, porque eu ainda não entendi isso. É crente, né, gente? Crente faz sempre prova, né? Ou põe uma lã lá fora, faz o carro vermelho passou na porta essa hora, enfim. Mas eu queria ouvir de Deus realmente alguma coisa inerente a isso. E eu falei com ele, eu preciso ouvir do meu líder, que eu realmente tenho um chamado pastoral. Eu estava numa igreja e ouvindo a ministração e no final a pastora Silvia,
que é casada com o pastor Silva, hoje estão Já em Portugal. no Verbo da Vida? Não, em uma outra igreja em Belo Ok. Horizonte. Ela me chamou no final do culto e disse assim, eu tenho uma palavra para te entregar e Deus falou que tem que ser eu, não pode ser o Cássio. Eu achei aquilo esquisito e ouvi ela falar comigo assim, Deus mandou te falar que a resposta que você precisa, o seu chamado é pastoral. Olha. Você precisa assumir rápido o seu chamado. E aquilo, Irlan, caiu como uma bomba dentro do meu coração. Eu falei, Senhor, eu entendi. Então, naquele dia, eu me ajoelhei e disse, eu aceito aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu estou aqui, eis-me aqui. E aí, assim, eu assumi o chamado pastoral, ainda trabalhando na indústria. Nas igrejas por onde eu passei, a gente Isso sempre foi exerceu quando? Você liderança. estava com quantos anos? Eu estava com 32 anos. Isso, 32 anos. As igrejas que a gente passava, a gente liderava. Eu sou músico, Certo. então a gente estava na frente de liderança de Louvor. músicos, né? Liderando jovens. Então sempre exerceu essa influência de liderança. Mas o pastoreio veio um pouco mais tarde. E como foi essa sua chegada no Verbo da Vida? A minha chegada no Verbo da Vida vai casar com a minha história. Certo. E aí já posso abrir tudo de uma Claro. vez para a gente ir caminhando nesse sentido, Pode, né? Eu não vou me lembrar o ano exatamente. Eu estava na minha casa e eu tenho 2 filhos, eu posso dizer que eu tenho 2 filhos, o Gustavo e o Gabriel. E o Gustavo me mostrou algumas dificuldades de subir um degrau na minha casa. Ele tinha 6 anos de idade. Nisso eu procurei uma orientação de ortopedista e esse meu ortopedista falou comigo assim, ele não tem problema na ossatura dele, ele está com problema de força física. Procura um geneticista que pode ser que precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada. Aí eu procurei um geneticista, levei o Gustavo lá, essa menina analisou a situação do Gustavo naquele momento e disse, isso está me sugerindo um diagnóstico muito difícil. Mas Certo. você tem outro filho? Eu falei, tenho o Gabriel. Ela disse, ele está aqui? Eu falei, está na sala de espera, chama ele para mim. E o Gabriel tinha 4 anos na época. E o Gustavo 6. E o Gustavo 6. E aí ela olhou para o Gabriel, viu que não tinha nenhum sinal e ela, ok. Se você quiser, a gente faz o exame de estratificação de DNA nos 2, porque o Gabriel tem 50% de chance de desenvolver a mesma coisa, porque é um problema no cromossomo X, e foi explicando aquilo, e como os 2 são homens, eu sugiro fazer nos 2. E assim foi feito. Nós levamos eles no SARA, foi feito um exame chamado de estratificação de DNA, demorou 40 dias. Nó. E naquela ansiedade. Nesses 40 dias, Irlan, tudo passava na nossa cabeça, né? E o diabo aproveita esses lugares para falar, agora não tem mais jeito, acabou, e pronto. E um senso de acusação sobre nossa vida, né? Mas nós esperamos os 40 dias e depois nós fomos chamados no SARA para entregar o resultado e realmente o resultado veio positivo para uma doença chamada distrofia muscular Duchenne. Duchenne é uma das formas mais graves da doença. Uma doença rara. Distrofia muscular tem mais de 100 tipos. Certo. E muita gente convive com algumas limitações, mas convive. A Duchenne é a forma mais grave, mais severa da expressão da distrofia muscular, né? Bom, a partir do diagnóstico, eu tive a minha experiência com o Senhor. Certo. Eu estava no consultório médico, diante da geneticista, minha esposa sentada. Aquilo foi uma bomba no coração da minha esposa, né? Meus 2 filhos. E aí ela falou da expectativa de vida, que a medicina não tem nada a fazer hoje, infelizmente. Os estudos que tinham não tinham dado resposta nenhuma. Então era fisioterapia e a expressão foi, curta a vida dos seus filhos. Olha só. Uma frase dura. Nossa, né? muito difícil. Eu estava em pé e o Espírito Santo falou comigo com voz audível, a minha experiência. Fique tranquilo que eu cuido dos seus filhos. Eu ouvi aquilo, olhei para trás, não tinha ninguém, era um armário. Eu falei, opa. E eu fiquei observando aquilo, fui para casa e orei ao Senhor e disse, Senhor, eu entendi isso. O que eu devo fazer? Confia em mim. Eu vou sustentar vocês. Ponto. Foi isso, Irlan. Certo. Quando eu apresentei isso para o meu pastor, uma pessoa que era líder da igreja, ele disse para mim assim, eu tenho que cuidar de você para que você não tenha problema de depressão. E eu falei, meus filhos são curados pelas chagas de Jesus. Amém. Eu creio no que a Bíblia diz
Eu digo o que a Bíblia diz e Deus vela pela palavra dele para vê-la cumprida. Então, não precisa cuidar de mim para ter depressão. Pega comigo em fé para a gente andar junto. E ele disse para mim, infelizmente, para esse tipo de coisa, eu prefiro ser real com você. Quando ele disse para mim essa frase, eu falei, então eu não consigo andar junto. Por quê? Seja, não tinha fé para caminhar contigo. Não tinha. Poderão andar dois juntos se não tem concordância. Acordo? E eu falei, bom, eu tenho que sair. A minha experiência, então, foi, agora eu vou para onde, né? Eu estava acostumado com aquele pessoal, nós andamos 30 anos, 35 anos juntos no mesmo lugar. E aí, quando eu tive a palavra, a pastora Silvia, ela era professora do Carisma. E ela falou, vai lá no Carisma, assiste uma aula lá, vê se você gosta, porque você precisa estudar. E eu falei, eu vou estudar, porque eu disse sim para o meu chamado, eu vou me preparar para isso. Nessa época, você ainda era representante farmacêutico. Representante da Novartis. E viajava 2 semanas. Eu ficava 2 semanas em Belo Horizonte, 2 semanas fora. Aproveitar aí e mandar um abraço para o pastor Cássio, para a pastora Silvia. Eu conheço os dois também, são uma bênção. Eles estão lá em Portugal, né? Isso mesmo. É isso aí, um abraço aí. Um abraço para vocês, pode falar, pastor. Um abraço aí para o Cássio, para a Silvia, que me recebeu com tanta alegria naquela época, né? Pedir vocês aí para nos acompanhar nas redes sociais, né? Tá passando aí a minha rede social, @irlan.melo, e também a rede social do pastor Anderson. Tenho certeza que nós vamos continuar esse bate-papo lá também, tá certo? Aí, nesse momento, então, ela te sugeriu ir para o Carisma para fazer uma aula e você foi. Fui. Quando eu cheguei no Carisma, pastor Irlan, eu nunca tinha ouvido aquela pregação, era o pastor Heber. Pastor Heber Dutra, né? Eu olhava aquele moço falar e falei, gente, é tudo que eu creio. É algo incrível. Por que eu não achei esse povo antes? Porque quando você conecta com pessoas que creem da mesma forma, a sua fé também é fortalecida. E naquele momento eu falei, eu vou estudar, eu preciso ir e tal. Nesse momento, pastor, fazendo um parêntese, você sentiu a sua fé abalada ou você sentiu a sua fé fortalecida? Aquela palavra do Espírito Santo foi no momento exato? O que você pode contar para a gente? Porque eu imagino que tem pessoas que estão nos assistindo aqui que podem estar passando exatamente por esse problema. Acabou de receber um diagnóstico. E não é fácil receber um diagnóstico. Eu tenho a minha experiência, né? Minha filha Noemi nasceu com hidrocefalia. Quando eu recebi esse diagnóstico, foi como se fosse uma bomba. E eu tive minha experiência com Cristo, com o Espírito Santo, eu tive os meus momentos, mas também a gente fica abalado, porque somos humanos e tudo mais. Como é que foi esse tempo seu com esse diagnóstico? Nós passamos 3 dias deitados na cama, eu e Cíntia, orando ao Senhor, entendendo e chorando. Certo. Porque, de fato, não é fácil receber qualquer diagnóstico. E você receber um diagnóstico já com uma sentença de um prazo de vida estabelecido é horrível, né? Para o filho, né? Às vezes, se fosse para você mesmo, era uma coisa, Verdade. né? Mas para o filho. E dos dois. Né? Dos dois. E aí, a gente ficou nesses 3 dias e parece que foi os 3 dias de abismo. Mas logo depois, quando eu estava em um tempo de oração, o Espírito me disse que a mesma frase que ele me disse no consultório. Ele falou, lembra do que eu disse, se levante, nós estamos cuidando de vocês. E a partir desse momento eu fui entender fé. Eu confesso, Irlan, que a gente fala, não, eu tenho fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, até que uma situação tão complexa bata a tua porta. A Bíblia diz que o dia mau chega para todo mundo. E graças a Deus, nós cremos na palavra, nós declaramos a palavra, nós andamos em fé, e a palavra que nós andamos em fé diz que o dia mau chega. Mas a mesma palavra que diz que o dia mau chega, a mesma palavra diz que nós vamos permanecer inabalável, se nós estivermos firmados na palavra. Verdade. Porque fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pronto. Então eu fui me afundar na palavra. Eu fui fortalecido pela palavra para suportar as pressões. Tem algo que eu vivi, que eu passei, posso contar aqui de uma forma rápida, foi uma experiência minha. E eu digo aqui, você que está me ouvindo, as nossas experiências pessoais não podem se transformar em doutrinas de vida. Ela pode te inspirar a viver algo parecido, mas baseado na mesma palavra. A geneticista que nos indicou uma neuropediatra, que era especialista em doenças neuromusculares, que era o caso dos meninos, ela era a chefe do Hospital das Clínicas e tinha muito contato com o pessoal de São Paulo.
Nós fomos nela. Foi uma consulta. Depois de 7 meses, na 7ª consulta, ela falou assim com a gente: olha, não tem nenhuma perspectiva de mudança no curso dessa doença. E o tratamento preventivo, profilático, é um tratamento agressivo. Então tem que ter uma equipe multidisciplinar, vai afetar outras partes do corpo dos seus filhos, mas é o que tem para hoje. Eu estou dizendo isso para vocês porque vocês têm o direito de dizer não ao tratamento. Olha só. E eu disse não, eu não quero o tratamento. Naquele momento eu decidi andar em fé. E essa é uma experiência pessoal, não falo isso para ninguém. Por favor, você está me ouvindo. Se você tem um acompanhamento médico, toma os seus remédios, fique em paz. Essa é a minha experiência. Sim. E eu me ajuntei com a minha esposa, nós oramos e falamos, então se o tratamento vai trazer malefício em outras áreas, eu vou querer que ele viva ou melhore em todas as áreas. E eu decidi não fazer o tratamento. Parei com 7 meses. Quando eu parei o tratamento e algumas pessoas mais próximas de mim começaram a emitir a sua discordância, não, por que você fez isso? Eu não acho que você está sendo irresponsável demais. Várias perguntas desse tipo. Até que um dia chegou uma denúncia. Fui convidado a dar uma explicação ao Conselho Tutelar. Alguém próximo a nós nos denunciaram por abandono de incapaz. E eu então fiquei assustado com aquilo, mas eu documentei com todos os relatórios médicos, com todas as reportagens, com todas as pesquisas do mundo inteiro sobre o tema e fiquei durante 3 horas junto com o conselheiro tutelar, mostrando para ele cientificamente o que significava a doença e qual era a proposta de tratamento, os benefícios e as dificuldades de cada tratamento e as decisões que cada médico nos deixava tomar. Sim. E eu mostrei para ela que tudo isso, eu fiz isso tudo pautado na ciência, eu sou representante de laboratório, o meu laboratório é suíço, ele disse que lá na Suíça não tem nenhum tratamento para isso, porque se tivesse, eles estariam prontos a levar os meus filhos para lá, porque eu acionei. Então não tinha jeito. Aí depois de 3 horas, o que eu ouvi da conselheira tutelar isso aí só pode viver em fé. Olha só. Pronto, aí eu disse para ela, essa foi a minha decisão. E se você compactua com isso, você entende que um pai e uma mãe, debaixo de uma pressão como essa, debaixo de um diagnóstico como esse, e percebendo tudo isso que a medicina pode dizer, foi uma decisão difícil, não foi confortável, mas ela aconteceu. E aí você conheceu o Verbo da Vida. Aí eu fui do Carisma e eu conheci o Rema. Ah, sim. Eu fui ver o Rema também, eu estava decidindo por onde estudar, e quando eu cheguei no Rema, eu vi que o Rema tinha associação com a Igreja Verbo da Vida. Certo. E eu então ingressei no Rema em 2009, fui estudar no Rema e assim também fui servir a Igreja Verbo da Vida em 2010. Eu cheguei no Verbo da Vida em 2010. E lá que você foi consagrado ao Ministério Pastoral? Lá fui reconhecido. Eu fui consagrado sim. por Silvia, e Cássio, lá na época que eles entenderam isso. Sim. E lá no Verbo da Vida eles me reconheceram como um chamado pastoral também. E eu comecei então a servir como pastor auxiliar. Essa questão dos seus meninos, você descobriu, um tinha 6 anos e o outro 4 anos, né? Isso já se passou quanto tempo? Então, o Gustavo tinha 6 anos, ele nasceu em 99, então foi 2007. Então foi 2007 que eu recebi o diagnóstico deles. Então tem 17 anos. 17 anos, que tudo isso que a gente vem lidando com isso. E nesse tempo, pastor, você entrou para o Verbo da Vida, sua família ali. Qual é o papel da igreja quando se tem uma situação em que a medicina realmente não tem o que fazer? Qual é o papel da igreja nesse momento? Pastor Irlan, então, o papel da igreja em momentos como esse o primeiro é o acolhimento. Sim. É trazer essas pessoas para perto e não deixar ela desesperançosa com uma negativa que veio de uma área que eu creio que é uma extensão do braço de Deus para a humanidade. A medicina, eu creio que ela vem de Deus. Se o homem não vai dar glória para ele, é um problema do homem, né? Então, a igreja precisa acolher, precisa trazer para perto e precisa dizer, existe solução. A gente precisa apresentar como crentes o que a Bíblia diz. Sim. E a Bíblia diz que Jesus foi aquele que curou todas as enfermidades.
A Bíblia não cita nem as enfermidades, com raras exceções, da cegueira, da lepra e algumas outras do fluxo de sangue. Mas, de uma maneira geral, em Mateus capítulo 8, vai dizer que afluía grande multidão para Jesus. E ele meramente, com a palavra, curava todos. Você tinha vários tipos de enfermidade naquele todos ali. Então, a primeira coisa, a igreja precisa acolher e dar para essa pessoa a expectativa daquilo que a palavra ou que Jesus é capaz de promover. Porque senão ela vai ficar com a negativa da medicina e para ela a vida perdeu o sentido. Sim. Que sentido tem eu viver se eu vou ficar esperando a morte chegar? Né? É muito ruim. Então, quando a igreja acolhe essa pessoa, mas acolhe ela num viés dizendo, existe uma forma de tudo isso mudar. E a forma é, creia em Jesus. Ele é o Cristo que cura. Ele traz mudanças. E quantas pessoas a gente convive na nossa caminhada cristã, pastor Ilan, que já experimentaram cura? Sim. A questão é que muitas vezes a gente utiliza talvez uma experiência negativa de uma pessoa que não teve sucesso, crendo que teria, e transfere isso para nós ou para outra pessoa, dizendo, fulano viveu isso. Você já reparou que quando às vezes a gente recebe uma notícia ruim, um diagnóstico difícil, sempre, eu vou usar essa expressão e por favor, me entendam, né? Sempre vem um enviado de Satanás para dizer assim, meu tio teve isso, morreu. Meu avô passou por isso, morreu também. Será que a nossa fala deveria ser uma fala que traz esperança ou desesperança? Certo. A experiência do outro é dele. Eu não posso transferir a experiência que o outro teve e dizer que vai ser a mesma que eu vou ter ou que eu, como pastor ou líder, transferir isso para outra pessoa. Não é justo. O que eu tenho que dizer é, Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Creia e você vai receber aquilo que Cristo já fez por você. Você está comigo? E a gente traz isso para perto. O papel da igreja é ensinar a palavra, é mostrar a verdade da palavra, é fazer com que essa palavra gere fé no coração dessa pessoa e a fé torna tudo possível. O senhor já é uma pessoa que caminhou muitos anos no Evangelho, eu também. Esse ano estou completando 35 anos de batizado. Então a gente viu as fases da igreja, né? Sou de um tempo onde a pessoa dizia assim, hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu vou na igreja que eu quero receber uma oração. Sim. Hoje eu ouço muito isso aqui. Hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou com dor de cabeça. E muitas pessoas que estão confiando muito mais... Eu também quero deixar isso bem claro, que eu não estou abrindo mão da medicina, não é isso, não é? Dos tratamentos. Mas tem muitas pessoas que têm muito mais fé no tratamento, no médico humano, do que naquele que é o médico dos médicos. Ou seja, no poder que existe... Poder curador. De cura, né, da palavra de Deus. Né, na própria palavra diz, alguém entre vós está doente, não é? Chame os presbíteros. Chame os presbíteros, que vai orar. Então, assim, será que isso é uma falta de ensino da igreja? Ou o mundo está conseguindo fazer com que nós percamos a nossa fé? Como é que você enxerga isso? Se é que você enxerga dessa forma. Eu tenho visto isso, né? Pois é, pastor Ilan, isso é uma coisa muito séria que a gente percebe hoje no meio cristão. Eu acho que isso independe de igreja A, B ou C. O que a gente tem que entender é o que a Bíblia diz. Certo. Eu sempre digo isso, sabe, pastor Ilan? Bom, o que a Bíblia diz a respeito desse tema? O que Jesus tem a nos ensinar a respeito desse tema? E eu costumo dizer, quando eu falo de cura, né, especificamente tratando da área, eu costumo mostrar para eles um paralelo. E você que está me ouvindo agora vai ouvir e vai perceber isso também. E também eu não elimino, como o senhor está falando, a questão da medicina. Certo. Eu vou voltar a dizer, tem grandes médicos que são crentes e utilizam da ferramenta que Deus deu a eles para promover cura na vida das pessoas. E eles são usados por Deus de uma forma extraordinária. Sim. Mas vão ter momentos em que você não quer procurar um médico. Mas olha, eu quero mostrar aquele que vai para o médico. Eu vou para o médico porque eu estou sentindo tal dor. E eu costumo dizer, as pessoas dizem assim, a minha rinite, a minha enxaqueca, a minha gastrite, a minha labirintite. É minha. Mas Jesus não levou para a cruz? Então nós não temos que carregar isso. Embora isso esteja constante no nosso corpo, a Bíblia diz que ele levou no Calvário, deixou na cruz. Ele levou. Não é nossa, mas ele pode tirar. Então, quando você vai ao médico, você senta e aqui vai uma
uma fala aí da minha experiência, né? Médico vai examinar a pessoa e a medicina diz que o exame clínico, toque, ele sempre é soberano, né? O médico vai te avaliar, vai te examinar. Depois desse tempo que ele fez isso, ele senta você numa cadeira e pega uma folha e vai escrever. Qual é o seu nome? Anderson. Anderson Laigner. Ok. Então, Anderson Laigner. Para isso que você tem que ir na farmácia, vai comprar o remédio tal, vai tomar ele de 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Não tome mais porque pode te dar um problema. E além desse, você vai tomar esse aqui também. São 2 medicamentos, um você toma de 8 em 8, outro você toma uma vez por dia. Pronto. Eu tenho um papel escrito por alguém me orientando a fazer alguma coisa. Certo. A minha atitude define se eu tenho fé no que esse cara falou ou não. Sim. Eu posso sair do consultório e ir para minha casa e não comprar o remédio. Sim. Mas se eu criar no que aquele médico disse para mim, eu vou sair do consultório dele com aquele papel e vou direto na farmácia e vou tomar o remédio. Por quê? Porque eu acreditei num papel que alguém escreveu e que diz que vai fazer bem para você. Certo. Eu acho interessante que as pessoas acreditam mais num papel escrito por um médico do que aquilo que Jesus escreveu na sua própria palavra. E Jesus disse, busque a mim, venha a mim. Eu estou pronto para te trazer alívio, cura, liberdade, paz. Rapaz, se eu cresce na Bíblia, da mesma forma que eu cresço numa receita de um médico, eu acredito que muita gente já estaria experimentando cura divina já faz tempo. E essa é a minha palavra para você que está me ouvindo nesse momento. Utilize a palavra como um receituário. Beba dela, coma dela 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, 2 vezes por dia. Mas deixe essa palavra entrar dentro do teu coração, na tua vida, e essa palavra promove cura nas suas emoções e em qualquer parte do teu corpo. Romanos 8:11, posso ler um versículo? Claro. Então, Romanos 8:11 vai dizer, se habita em vocês o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito, ele vai trazer vida, ou ele vai vivificar o vosso corpo mortal. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Jesus, enquanto estava morto, todos os seus órgãos parou, porque ele morreu de fato. Com certeza. O corpo dele parou de funcionar. Verdade. Foi sepultado e o coração não batia, o sangue não corria, o pulmão não fazia. Mas quando a Bíblia diz que Deus, o Pai, foi lá no abismo buscar Jesus, a Bíblia diz que o poder do Espírito entrou nele. E esse poder do Espírito trouxe vida ao coração, ao pulmão, ao pâncreas, ao baço, ao fígado, ao sistema nervoso, sistema linfático, tudo veio vida. Aí ele vai dizer, bom, se esse poder que fez isso no corpo de Jesus, esse mesmo poder habita dentro de você. Será que esse poder não tem, ele perdeu a sua essência ou perdeu a sua intensidade porque eu sou diferente de Jesus? Eu não acredito. Eu acredito que se eu crer nessa verdade, se eu entender essa verdade, através desse poder que está em mim, ele vai trazendo vida de dentro para fora. Amém. E é isso que a gente precisa, como igreja, pastor Irlan, ensinar. Creia na palavra. Amém. Se você não está crendo, creia do mesmo tanto que você crê na receita. Sim. Verdade. Ó, você que está nos acompanhando aí, talvez você é um empresário, você tem algum problema em relação à receita, eu quero te indicar o meu amigo Dr. Rafael Bittencourt, da RB Consultoria. Com certeza, ele vai te ajudar a sair desses problemas. RRB Consultoria, do meu amigo Dr. Rafael, um homem de Deus, para nos ajudar. Pastor, me diz uma coisa. Qual é a diferença de pastorear ovelhas e pastorear pastores? Porque hoje o senhor tem um papel também de pastorear pastores. Qual é a diferença? Rapaz... Se é que tem, não sei. O senhor foi muito guiado nessa pergunta. Na realidade, o pastorear ovelhas é uma necessidade que parte das ovelhas, né? Normalmente, você, quando está à frente de uma igreja, você é acessado. Eu sempre digo isso para as pessoas que estão debaixo da minha liderança. Eu sou um pastor acessível. Eu não sou um pastor que fica atrás. Tem algumas ovelhas que gostam. Mas o senhor não me ligou essa semana. O senhor não foi lá tomar um café comigo. Muito carente. A gente vai. Mas elas não podem se tornar tão dependência. É o que eu creio, tá bom? Sim, claro. Você que está me ouvindo.
Então, eu faço com que eu me torne acessível para todas as ovelhas. Então, a ovelha vai trazer uma necessidade, um problema, uma dificuldade, e vai buscar em nós, líderes ou pastores, uma palavra que possa dar um norte para ela. E eu sempre digo que um pastor não domina ninguém, né? Com certeza. O pastor orienta, o pastor inspira e o pastor mostra pela palavra algumas coisas que ele não está vendo no calor, nas emoções, quando aquele turbilhão de coisa passa na cabeça, ele não consegue enxergar talvez algo que está tão simples na frente, né? E quando você vai conversar com o pastor, você tem essa possibilidade de ajudá-lo a resolver. No caso de pastores, não. Porque dificilmente um pastor busca essa ajuda. Existe eu não sei se é um orgulho ou algo no coração do pastor que ele quer sofrer as coisas sozinho. Isso é natural. Então, para a gente pastorear pastores, a gente precisa ser um pouco mais invasivo. Talvez numa pergunta. Falou, cara, tá tudo bem? Tá tudo bem com a tua família? Tá tudo bem com as tuas finanças? A gente precisa disso. São áreas da nossa vida que a gente tem que ter cuidado. Dinheiro. Eu li certa vez um autor de um livro grande chamado Em Busca de Timóteo. E ele vai dizer que 3 coisas destroem o ministério. Os 3G. Grana, garota e glamour. O sucesso, mulheres e dinheiro. Então são áreas que a gente precisa cuidar uns dos outros. Certo. E dificilmente um pastor vai procurar, eu não falando que não é todos, né, pastor Ilan, mas dificilmente um pastor procura o outro para dizer, rapaz, estou debaixo dessa pressão aqui, você consegue me ajudar? Não. Então pastorear pastores, ele precisa de uma dose, de um pouco mais de insistência em perguntas, de insistência em estar junto, para entender se realmente precisa ou não de uma intervenção, de uma orientação, de um auxílio, de algo que você possa fazer para evitar que algum dano possa chegar ou dar um norte para que aquilo que ele está querendo para acontecer, ele possa acelerar processos, né? Então, para mim, nessa posição, essa diferença, a ovelha acessa mais, o pastor precisa ser acessado, porque às vezes ele quer ficar mais resguardado. Às vezes tem medo de alguma coisa que é a sua dificuldade ou a sua fraqueza ser exposta. E ele vai perder uma referência, ele vai perder talvez a confiança das pessoas, e isso realmente retrai muita gente. Isso é um dificultador que a gente tem para liderar pastores, né? Pelo que o senhor está falando, assim, eu compreendi bem, no caso das ovelhas, né, você tem que ser acessível, mas no caso do pastor, ele tem que sentir a confiança daquele que está o liderando para que ele possa... Porque, você pensa comigo, ao mesmo tempo, ele quer se abrir, mas por outro lado ele fica imaginando assim, mas será que se eu falar isso, eu vou continuar tendo a mesma confiança que ele tem em mim? E aí talvez ele vai se resguardar e ele não vai expor o que ele deveria expor até para ser curado em determinada área que pode acontecer, não é? Então, assim, se ele tem essa liberdade, se ele tem essa acessibilidade em relação à sua pessoa, fica mais fácil de poder ter esse diálogo e esse pastoreio. Não? Isso é uma construção, né, pastor? Com certeza. Esse demanda tempo, né? Isso. Esse relacionamento, essa confiança, até mesmo o medo da exposição que pode acontecer. Quantas vezes a gente ouve de alguém que foi falar no gabinete de liderança e isso se espalhou rapidamente, né? E existe o risco, infelizmente, e isso retrai os pastores de se abrir com outros. Mas eu, mesmo assim, pastor Ilan, eu entendo que hoje em dia isso é tão necessário. A gente vê tantos pastores sofrendo, a gente vê tantos pastores passando por situações difíceis e não consegue se abrir com alguém e acaba a sua saúde é prejudicada por conta disso, né? Por isso eu quero incentivar você, procure ter essa comunhão, esse relacionamento com pessoas que você tem apreço para que você possa ter abertura nisso aí. Pastor, assim, normalmente o que a gente percebe é que os pastores são muito sozinhos, né? E a gente vê, infelizmente, casos, inclusive, de suicídio, né? Infelizmente. Por quê? Talvez porque ele não tinha essa liberdade ou não tinha uma pessoa que pudesse ter esse tipo de comunhão. Então, assim, realmente é necessário que os pastores, quem está numa posição de liderança, tenha com quem desabafar, com quem compartilhar as suas dificuldades, até por conta de uma saúde mental. O senhor falou aí, um pouco antes, dessa experiência que o senhor teve em relação ao seu filho, de ouvir a voz de Deus.
o senhor considera essa a sua maior experiência com Deus ou o senhor teria uma outra experiência com Deus para compartilhar conosco aqui hoje? Rapaz, a maior experiência que eu tive com Deus foi com o Gustavo. Sim. Dentro disso tudo, o Gustavo foi se desenvolvendo, o Gabriel também foi se desenvolvendo. O Gustavo ele perdeu o andar, né, com 11 anos. Então o Gustavo foi para uma cadeira. O Gabriel começou a desenvolver a partir do 8º ano dele, 2 anos depois do Gustavo, Gabriel. E o Gabriel, então, foi vendo a cena do irmão andando na cadeira de rodas e ele perguntava: e aí, pai, eu vou sentar numa dessa também? Nossa. Tu pensa nisso, pastor Irlan? Meu Deus. Essas expressões. Mas eu falava com ele: fica tranquilo, filho, Jesus está cuidando da gente. Era a resposta que eu dava. Até que um dia eu coloquei os 2 filhos para ir... Eles estudavam no Colégio Batista, lá na Floresta. Certo. Né? Nessa época, foi 2015, o Gustavo e o Gabriel já estavam numa cadeira, já os 2. E eu levei os 2 para o Colégio Batista. No caminho, na Tereza Cristina, o Gustavo falou comigo assim: pai, eu estou com um pouco de falta de ar. Eu falei: ué, ele tinha acabado de sair de uma gripe. Eu falei: ué, filhão, deve ser alguma coisa com a gripe, né? Mas eu sou curado. Jesus está cuidando de mim. Porque essa frase eu sempre disse para eles. E aí fui com eles. Quando eu cheguei na porta do Colégio Batista, ele falou: pai, eu estou com um pouco mais de falta de ar. Eu falei: então tá bom, filho, eu vou descer seu irmão e vou levar você para o hospital. Naquele momento eu comecei a acelerar os processos, desci o Gabriel. No que eu desci o Gabriel, ele falou comigo assim: pai, eu já estou com muita falta de ar. E eu fechei a porta naquele momento, saí do colégio, subi na rua, eu acho que é Varginha o nome da rua, no Colégio Batista. Quando eu estava subindo a rua, o Gustavo começou a falar comigo dentro do carro assim: pai, eu estou indo embora. Eu não consigo mais respirar. Uau. Me ajuda, meu pai. Jesus não deixa eu morrer. Jesus não deixa eu morrer. Aí eu vi a avó só indo embora. E quando eu olhei no retrovisor, a cabeça já tinha caído para o lado e ele estava apagado. Meu Deus. E eu e ele dentro do carro. E eu comecei a segurar no volante e falando com Deus: Deus é vida. Me ajuda a chegar em algum lugar. E eu fui ali perto, é o hospital mais perto do Hospital Belo Horizonte. Corri no Hospital Belo Horizonte e cheguei gritando que era emergência. Veio 2 enfermeiros com a maca. Eu já tiro ele do carro apagado e ele é levado para uma sala. Eu não podia entrar nessa sala. Os médicos ficaram 20 minutos sem me dar uma palavra. Só estava eu tinha ligado para minha esposa, né? Não falei com ela o que estava acontecendo, pedi para que ela fosse para lá. E aí o médico saiu lá de dentro e falou: eu consegui, ele voltou. Mas qual que é o problema dele? Aí eu disse, ele tinha o diagnóstico, assim, assado, e ele começou a sentir um pouco falta de ar hoje. Ele está tendo uma embolia pulmonar. Eu falei: e aí consegue reverter? Ele voltou, mas a pressão não está ainda equilibrada. Vamos esperar. Aí ele teve outra parada. E ele voltou de novo e falou: ele teve uma segunda parada e a gente voltou. E aí, nesse intervalo, já estava um monte de gente da igreja, várias pessoas lá com a gente. E uma pessoa me chamou no canto, o pastor Irlan, e ele disse assim para mim: você precisa soltar o Gustavo. Eu perguntei: soltar do quê mesmo? Para ele fazer aquilo que ele quer fazer. Irlan, pensa numa palavra que entrou igual uma faca no meio do meu peito naquele momento. Eu peguei a mão de Cíntia, levei ela para o carro e falei assim: vamos soltar o Gustavo. E eu orei ao Senhor. Falei: pai, meu filho, eu amo ele, mas eu libero para ele fazer o que for melhor. Ponto. E voltei para o hospital. No que eu entrei, o médico já estava me procurando. Cadê o pai do Gustavo? Cadê o pai do Gustavo? E era eu. E ele falou comigo assim: ele teve a 3ª parada e essa vez a gente não conseguiu reanimá-lo, não. Naquele momento, Irlan, tu pode pensar, isso era 9 horas da manhã. Naquele momento, um misto de coisas passou pela minha cabeça. E as primeiras coisas foi a condenação de todas as decisões que eu havia tomado. Sim. Primeira coisa. Mas eu parei e falei com ele assim: bom, posso vê-lo? Ele falou: claro. E eu fui lá, me despedi do Gustavo, naquela maca, e disse para ele que eu amei ele até aquele dia e eu nunca deixaria de amá-lo como meu filho e honrar a vida dele aqui nesse tempo. Naquele mesmo dia, eu sepultei o Gustavo. Algumas pessoas pegaram, fizeram todo o trâmite. Então, eu levantei com meu filho no carro
e dormi sem ele no quarto, Uhum. com 15 anos de idade. Essa foi uma experiência que eu vivi, pastor Irlan, que eu aprendi e entendi o que é eternidade. Eu estava chorando certa vez e uns 2 dias depois, sentado numa escada lá em casa, eu falei, Deus, eu vou falar daquilo que eu conversei com Deus. Que conversa que é essa? Que negócio que é esse? Eu prego fé, eu ensino a Bíblia, eu falo que Jesus cura, eu fiz tudo isso e o meu filho morreu. Como é que eu vou pregar a palavra? Como é que eu vou voltar lá na frente da igreja agora e falar a mesma coisa? E aí o Espírito Santo me chamou num canto e teve um bate-papo comigo. E essa foi uma experiência incrível. Porque ele disse assim, bom, então você prega a palavra baseado nas suas experiências? Ou você prega a palavra porque você acredita no que você prega? Uhum. Eu falei, eu prego a palavra porque eu acredito no que ela diz. Então não faz sentido você me questionar se você vai ou não pregar a palavra, porque eu te chamei para isso. O seu chamado não foi sepultado com teu filho. Uau. Passado mais 2 dias, eu voltei a questionar e saber o que eu tinha que fazer, como é que ia ser as próximas etapas. E aí veio uma senhora me procurando e disse assim, Anderson, eu quero dizer uma coisa para você, que eu tive uma experiência com o Espírito Santo essa noite. E ele mandou te dizer. O Gustavo nunca precisou das pernas físicas dele para cumprir o propósito de Deus. Uhum. Saiba que o Gustavo cumpriu o propósito dele. E algumas semanas atrás, eu estava num ambiente, eu não sei onde é que eu estava, numa igreja ou num bate-papo, e surgiu um jovem e que veio me dar um abraço. Eu não fazia ideia quem era aquele jovem. E ele foi lá, me deu um abraço e falou, o senhor não me conhece não. Eu falei, rapaz, assim, é muita gente, talvez a sua fisionomia não me é estranha, mas eu realmente não sei. Eu estudei junto com o Gustavo, seu filho. Eu quero dizer para o senhor que o Gustavo era o meu melhor amigo. Oh. E ele me ensinou muita coisa do que o senhor ensinava para ele. Olha então só. eu sou muito grato à sua vida por ter ensinado para o seu filho, porque o que eu aprendi foi através da vida dele. Aí, Irlan, eu entendi o senso de propósito. Entendi. Aquilo caiu para mim. E Deus disse para mim, você nunca mais vai dizer que um crente perde outro. Uhum. Porque você não prega que nós somos mais que vencedores? Então onde caixa o texto que eu sou mais que vencedores, que eu perdi uma pessoa? Você nasceu de novo, e quem nasceu de novo em Cristo se tornou um ser eterno. E Paulo, entendendo isso, ele vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Significa dizer que o fato do nosso corpo parar de funcionar não é o término da nossa existência. E se isso fica claro dentro de nós, aquele senso de eternidade me cobriu da cabeça até a ponta do pé, pastor Glória Ivan. a Deus. E a minha Glória experiência foi, eu não preciso mais chorar. Meu luto durou 4 dias. Eu me levantei e a primeira coisa que eu fui fazer foi pregar o evangelho e dizer, Jesus cura, porque Ele é poderoso para fazer. As minhas experiências, sejam elas positivas e negativas, não invalidam a palavra. Certo. Então o que eu prego é o que a palavra diz. Glória a Deus. Pastor, nós temos aqui um quadro de pastor para pastor e de ovelha para pastor. Então, tem uma pergunta que uma ovelha ou um pastor enviou para você. Eu queria que você escutasse aí e respondesse para a gente. Vamos ver. Olá, irmãos. Meu nome é Marcelo Barros. Sou um dos pastores auxiliares aqui no Verbo da Vida Belo Horizonte e hoje estou aqui para fazer uma pergunta ao meu pastor. Pastor Anderson Laigner, conta pra gente qual que é o papel da igreja na política e como ela deve exercer esse papel. Um grande beijo a todos. Olha aí, pastor Marcelo Barros. Conheço. É um grande pastor auxiliar, realmente faz um trabalho magnífico com a gente lá. Bom, papel na igreja da política é um outro programa, né? A gente vai esticar bastante tempo aí, né? Tá acabando. Durante muito tempo, pastor Irlan, eu percebi, crescendo no meio da igreja, anos, né, dentro da igreja, que aquela frase que diz, igreja e política não se misturam, igreja e futebol não se misturam, essas coisas, né? Isso foi afastando o povo de Deus de se interessar por algo que é bíblico. Verdade. Se nós formos na etimologia da palavra eclésia, era uma assembleia de pessoas que se reuniam num lugar, homens acima de 23 anos, que tivessem servido no sistema militar, que iam definir sobre coisas a respeito do reino ou da cidade, da Grécia, daquele lugar. Aquilo era um grupo político. E aí Jesus vem e diz, agora, Pedro, eu vou fundamentar aquilo que será a minha eclésia.
Porque os homens e a Grécia têm a eclésia para definir as coisas que são terrenas, mas eu vou estabelecer a minha eclésia para definir as coisas que são espirituais. Então, a igreja, ela nasce de uma constituição política, de que a função da igreja numa sociedade é definir quais são os parâmetros éticos, morais, comportamentais, para que as pessoas tenham uma vida saudável. Primeiro, no primeiro vínculo, que é a família, dentro da sua família, uma família equilibrada nos moldes da palavra, e esse comportamento familiar se expresse por toda a comunidade onde ela está inserida. Então, para mim, hoje, nesse âmbito que nós vivemos, a importância que tem a política na igreja, ou a igreja dentro da política, precisa ser revista por muitos líderes. Eu, particularmente, sempre instruo a minha igreja a considerar importante o fato de poder participar de um pleito. A gente está vendo países hoje que isso não é possível. O cara não pode nem colocar a vontade dele para escolher um governante. Verdade. E nós temos essa habilidade. Então a gente precisa realmente parar de falar, meu voto é de qualquer jeito, eu vou fazer o que o outro está fazendo, e ter a nossa responsabilidade pessoal com aquilo que cabe a nós enquanto pessoa cristã e enquanto instituição dentro da sociedade. Eu vi um rapaz falando uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente pensa a política como alguém que assume uma vaga, seja de vereador, deputado estadual, deputado federal, um governante de uma cidade ou de um país. Isso é uma posição política. Sim. Mas nós temos muitas pessoas que fazem política sem ter um cargo. Verdade. Influenciando, aconselhando. A gente precisa desvincular. Com certeza. Porque assim como eu creio que eu fui chamado para ser pastor, tem gente que tem chamado para ser político. Sim. Na posição. Verdade. Porque tem habilidades no que fala, no comportamento, em ideias. E eu creio que essas pessoas, Irlan, estão dentro da igreja. Verdade. O que pode, muitas vezes, contrariar. Sabe por quê? Porque quando Deus cria a igreja, é para assim, um organismo para ditar as normas de todo mundo. Entende? Entendo. Então a gente precisa compreender isso e trazer de volta um tema que eu considero relevante para os nossos dias atuais. Legal. Agora, de ovelha para pastor. Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, sou aqui membro da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte e eu gostaria de fazer uma pergunta aí ao pastor Anderson. Bom, como membro, nós vemos vários projetos, como por exemplo a Clínica Social. Então eu gostaria que o pastor respondesse, ou comentasse aí, qual o papel e o impacto que a igreja causa dentro da comunidade local? Essa sua ovelha, o que a gente pode falar para ela? Vocês me pegaram de surpresa, né? O programa tem também as surpresas. Não é? Né? Pegadinha. Bruno é meu líder lá na igreja, trabalho com a sonorização da igreja. Obrigado, Brunão, ama a sua vida. Então, gente, eu entendo que a sociedade precisa ter um impacto positivo do que a igreja pode oferecer. Tem várias áreas que a igreja pode atuar. Nós, enquanto Verbo da Vida, criamos uma clínica social e também temos um projeto de assistência à instrução a presos que estão dentro de cadeias. Então, nós temos duas áreas onde a gente atua com muita força, né? E eu entendo que essa prestação de serviço que a igreja pode dar à sociedade, ela traz um grande alívio, tanto para o governo, quanto para as famílias, que eu acho que é o principal. As famílias sentem-se abraçadas, sentem-se importantes quando alguém não espera nada em troca. Verdade. Porque quando a gente faz algo na sociedade como igreja, a gente está prestando serviço, a gente não está esperando nada em troca. Então, a clínica social, eu tenho lá diversas especialidades para atender um público que não tem condição de, talvez, ter um plano de saúde, mas vai lá e vai pagar uma consulta em R$20 para um especialista de cardiologia, olha só, para um dentista. Ou seja, é uma prestação de serviço, é um valor para atender as pessoas. Só que o vínculo, ele não é apenas o vínculo de resolver a questão da saúde das pessoas. Porque a gente pode até oferecer a cura de uma doença, fazer um tratamento que seja um sucesso. Mas se a gente deixa essa pessoa embora sem aceitar Jesus, lá na frente não tem benefício. Porque o maior milagre que uma pessoa pode experimentar chama-se novo nascimento.
Então, quando a igreja ela oferece algo que vai atender uma necessidade natural de uma pessoa, de uma família, de alguém que está necessitado, eu não posso ir apenas para oferecer, eu vou entregar aquilo, mas tem algo maior que a igreja leva, que é a palavra de Deus para resolver definitivamente outros problemas que ela está passando, mas que ela não dividiu com a gente. Então, o papel da igreja dentro da sociedade, na prestação de serviço, ele é muito relevante e eu considero valoroso todas as igrejas que, de alguma forma, pastor Irlan, acessa a sociedade, seja na marmita de madrugada, no cuidado com os mendigos, no trabalho com as mulheres que vivem na rua, entende? Eu sempre entendo que isso sim é ser igreja. A igreja que ela está dentro de um bairro, o bairro precisa sentir falta. Ser transformado, né? Quando ela muda de lugar. Com certeza. Cadê aquele povo, cadê aquela igreja que estava aqui? Agora, se o bairro fala assim, graças a Deus a igreja saiu dali. Tem alguma coisa errada, né? Pelo amor de Deus, né? E não é só a questão do material, é o espiritual. É por isso que essa clínica ela faz o material, mas também está preocupada com o espiritual. Pastor, olha, passa rápido, nós estamos chegando no final, mas não antes de te pedir para que o senhor possa deixar uma mensagem. Eu tenho certeza, pastor, que assim, muitas pessoas que estão participando aí conosco estão impactadas com o seu testemunho. Eu creio assim, que o senhor deu uma demonstração muito grande assim, de realmente de confiança em Deus, né? Acredito também que, dependendo das suas escolhas, o senhor poderia ter um outro caminho, o caminho realmente da depressão. Então, a sua escolha foi uma escolha muito acertada. E assim, eu sei que esse programa vai impactar muita gente pelo seu testemunho, mas eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem, não somente para a sua igreja, mas também para todos que estão nos acompanhando aqui, porque eu sei que esse programa vai longe, né? Então, você possa deixar sua mensagem aí de encerramento para todos. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor Irlan, pelo convite de estar aqui e dizer a você que está me ouvindo que não desista dos seus sonhos e não olhe para as circunstâncias achando que é a palavra final. A palavra final vem sempre do Senhor. Por isso que é importante você se dedicar a estudar a palavra. A prosperidade do ser humano não é a quantidade de dinheiro que ele recebe. A prosperidade do ser humano é quando ele tem uma vida abundante em todas as suas áreas, seja na família, seja com os filhos, seja na sua saúde, seja na sua realização profissional, enfim, um conjunto de áreas. E para que eu possa viver dessa forma, eu preciso conhecer as Escrituras, porque quando eu conheço as Escrituras, eu vou me encontrar nela e a partir dela, as minhas decisões, a minha conduta e a minha vida é completamente transformada. Aos meus irmãos da Igreja Verbo da Vida, vai o grande beijo aí do pastorzão. Eu não poderia deixar de dizer para vocês o quanto eu amo vocês, o quanto vocês são relevantes para aquilo que eu tenho exercido em Deus. Eu queria te pedir uma coisa. Pois não. Como convidado, olha que ousadia. Pois não. A gente conversando antes, você citou uma estatística que me chamou a atenção. Sim. Sobre os homens que deixam a família quando recebem um diagnóstico difícil como eu e você recebemos, né? É verdade. Essa estatística é quanto mesmo? Mais de 75% dos casais se separam, com normalmente o homem abandonando o lar, quando se descobre um filho com deficiência, com uma doença rara. Infelizmente, é uma estatística que nós temos aí no nosso país. Isso precisa mudar, né? Eu faço um desafio a você, que é homem que está ouvindo isso, que está provavelmente recebendo algum diagnóstico em algum momento. A melhor forma de se resolver isso chama-se unidade. A Bíblia vai dizer, é quando existe unidade, é que ali o Senhor ordena a bênção. Então, ao invés de se separar, se una mais. Fortaleça os seus laços com a sua esposa, com o seu marido, e se unam no propósito, dizendo, o diagnóstico do médico não é o fim. Eu posso viver algo sobrenatural, e eu creio que você vai viver isso. Amém. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu creio que esse é o primeiro de outras oportunidades que nós vamos estar juntos. Receba aí meu abraço, a igreja também, e as portas estão abertas, viu? Obrigado. E para você que está nos acompanhando aí, eu quero deixar Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimar. Não desanime. Continue firme e continue também aqui com o nosso programa Conexão com Irlan Melo, todas as quartas, com reprise às segundas aqui na Rede Super. Um grande abraço, que Deus te abençoe.